A gente tem que fazer o quê? Limpar. Nós não podemos reclamar da política. Nós temos que limpar aqueles que não foram corretos. Preservar aqueles que vêm fazendo um bom trabalho e começar uma nova história. E hoje, nós temos a história desse cara aqui, Vladimir Struk. Um cara que as pessoas que estão aqui, aqueles que conheciam há muito tempo, o respeitam. E aqueles que vêm conhecendo agora, têm tido um carinho muito grande. Por isso eu queria que vocês aplaudissem demais a conta o nosso candidato a deputado estadual, Vladimir Struk, 51 segundos. E todo bom candidato vem acompanhado de bons amigos que são candidatos e que estão numa história bonita. E é por isso que aqui está hoje a nossa candidata a deputada federal, Rose, 4555. Nós queríamos agora que ela desse o recado. Você tem mais algumas caminhadas aí, algumas reuniões. Queria que você deixasse o recado aí para o nosso povo, para essas lideranças aqui que vão fazer Struk e que vão votar no deputado federal, que vão buscar um trabalho bonito como a da Rose. Vamos lá, Rose Modesto, nossa deputada federal, 4555. Boa noite, gente. Eu quero aqui primeiro agradecer por essa oportunidade, pelo carinho da sua parte, Struk, nosso futuro deputado estadual, da sua família, da Priscila, da sua filhinha, enfim, de toda a família. Você é uma pessoa que a gente tem um carinho e um respeito muito grande. E eu gostaria de iniciar a minha fala dizendo a vocês, hoje talvez o eleitor ele tem muitas razões para não querer mais sair de casa para vir numa reunião como essa. Ao mesmo tempo, a gente também acho que tem mais razões ainda por amar a cidade que a gente vive, o estado que você vive, onde você trabalha, onde você construiu o que você é, o que você tem e o nosso país. E você ter a oportunidade de poder vir num momento difícil como esse, abraçar um projeto como esse que o Struk apresenta para o Mato Grosso do Sul, pode ter certeza, gente, isso é um privilégio, não vai ser para todos os eleitores. E eu, quando o Struk me falou do projeto dele, de ser candidato a deputado estadual, eu disse, Struk, a política precisa muito mais de você do que você dela. O Struk não depende da política para viver, nem para sustentar a família dele. Agora você imagina se no meio desse caos, as pessoas de bem, Struk, você é um homem de bem, se o eleitor está buscando uma pessoa bom caráter, né, que tem uma história de vida limpa, por onde você passou até hoje, você nunca foi político, mas a sua vida não está começando agora, nessa eleição. Você tem um passado, você tem uma história, e não há nada que deponha contra a sua vida ou contra as sementes que sempre foram muito saudáveis, essas que você semeou ao longo dos anos da sua vida. Se o eleitor está buscando alguém assim, que seja ficha limpa, que seja sério, que é um bom amigo, um bom pai, um bom esposo, né? Um bom servidor público, a sua carreira está aí, fala por si próprio. Se é isso que as pessoas querem, acho que chegou o momento de sair de casa mesmo, né? Numa segunda-feira, como essa noite, talvez gostosa para ficar em casa, mas eu aprendi ainda muito desde menina, que o preço da omissão, ele é muito mais alto do que o preço da missão. Talvez, Serginho, que está aqui, que é seu amigo, a missão não seja tão fácil de você carregar o adesivo de alguém, de você defender o nome de alguém numa área que está tão desgastante como a política. Mas o preço da omissão, ou seja, você deixar de estar ao lado de pessoas como o Struk, que tem a história que ele tem, a capacidade que ele tem de poder contribuir com esse cenário que está tão ruim e que precisa ser mudado. E a gente vai mudar com pessoas, não tem outra forma de mudar. Então, para vocês que hoje assumiram essa missão de caminhar ao lado do Struk, pode ter certeza, vocês estão fazendo a coisa certa. No dia 7, a gente estando animado ou não com a política, isso vai acontecer dia 7 de outubro. 24 deputados estaduais, e espero muito
que o Struck seja um desses. Se você espera também, pode bater palma aí. Espero muito que você seja um dos 24 que vão estar lá. Vão eleger também 8 deputados federais. Eu coloquei o meu nome à disposição como candidata a deputada federal e eu espero muito que as pessoas esperem que eu esteja lá. Né? Posso ser uma das 8. O governador do estado também será eleito no dia 7 de outubro. O presidente da República e os 2 senadores. Isso vai acontecer, meu amigo. Então, Platão, que é um homem que já passou por essa terra, um filósofo, um homem muito sábio, inteligente, ele disse há milhares de anos atrás, quem não gosta de política será comandado por aqueles que gostam. Ou nós vamos lá decidir a parada, ou quem for lá no dia vai decidir por nós. Então, hoje, nessa noite, eu não vim aqui falar de mim. Eu vim aqui hoje reafirmar o meu compromisso com pessoas como o Struck. Eu acredito de olhos fechados em você. Ninguém muda, a política não muda ninguém não, Struck. Talvez ela só revela. Você, meu irmão, já passou dos 30 anos de idade, né? Só um pouquinho, né, Priscila? E eu disse aqui, você tem uma história de vida que nada depois contra você. A sua personalidade está pronta, o seu caráter é esse. Então, na política, você vem só para fazer o bem. Eu vim aqui para reafirmar o meu compromisso, da gente poder fazer a minha parte, o que eu puder fazer dentro das minhas limitações. Você me conhece de perto, Struck sabe da minha história política, sabe da minha luta, desde quando eu fui candidata a primeira vez. Né? Eu fui vereadora 2 vezes em Campo Grande, me tornei vice-governadora, disputei a eleição em Campo Grande à prefeitura. Eu não venci as eleições, mas eu não perdi de vista o meu sonho de continuar contribuindo com o meu estado. E isso eu posso fazer na minha área, como professora. Encontrei ali agora há pouco ali o Leandro, que foi meu aluno, né, lá na escola Aracildo Ociac, lá no bairro Tijuca. E o Leandro fazia parte de um grupo de alunos, eu tinha um Fiat 147, e a bateria dele não funcionava, por causa do alternador. E eu tinha um grupo de alunos que ficava ali por perto, quando era a hora de ir embora, ele já dava aquele tranquinho no carro, né? E eu sei que eu posso continuar contribuindo como professora. E pode ser como deputada federal também. E eu vou precisar fazer política como todo mundo precisa, com grupo. Então eu preciso ter deputado estadual como você. A gente precisa ter grupo. Se tem uma coisa na vida que não dá para fazer sozinho, é política. Você, eu não tenho dúvida. Olha o tanto de pessoas que tem hoje aqui. Aqui tem muita gente hoje, vou te falar uma coisa. Tem muita gente e com muita qualidade. Aqui tem multiplicadores, aqui tem formador de opinião. O voto, gente, ele tem que ser buscado 1 a 1. Ele não vai conseguir sozinho. Mas eu tenho certeza que Deus já preparou um exército de pessoas. Um pouco está aqui, outros estão espalhados por esse estado inteiro. Eu quero te dar uma palavra de ânimo, Struck. Às vezes a gente cria uma visão de que quem vai ganhar a eleição é quem vai gastar mais. Não é sempre assim, meu amigo. Não é sempre assim. Você sabe da minha história. Eu, quando fui convidada, foi da mesma forma. Alguém falou, ela vai vir para poder fazer alguns votos de vereador e ajudar na legenda. Eu fui a mais votada do partido naquela eleição com quase 8 mil votos. E depois falaram assim, agora não vão eleger ninguém mais no PSDB. Eu tive quase 11 mil votos, fui a segunda mais votada do estado. Então, o que eu quero te dizer? Nós não somos o dono da maior parte do dinheiro. Mas, pode ter certeza, nós temos amigos, nós temos grupo. Eu sou mais uma das pessoas. E vocês, gente, vão ter que entrar nessa batalha com o Struck, se é que vocês acreditam, e eu tenho certeza que vocês acreditam muito. Aqui você tem amigos, você não tem cabo eleitoral aqui. Você tem amigos, pessoas que confiam em você. Nós temos que buscar para o Struck o voto da família, o voto dos amigos, o voto dos colegas de trabalho, e depois dos conhecidos, e aí até chegar nos desconhecidos. Mas começa dentro de casa. E eu tenho certeza que nós temos aqui condições, sim, de fazer o Struck ter aí os seus 30 mil votos, se Deus quiser, ou mais, e ser um dos deputados estaduais mais votados aqui do Mato Grosso do Sul. Conta comigo. Você chegou, meu amigo? Eu tô falando, ele tá cheio de amigos especiais. O Lívio, gente, eu nem gosto de falar dele como vereador. Eu também quero falar do Lívio como ser humano. O Lívio é um cara excepcional, né? Excepcional como ser humano. Muito antes de entrar na política, o Lívio tem uma história também de trabalho prestado na área que eu sou apaixonada, que é a área social. E de forma anônima ele já fez muito por muita gente.
E nessa eleição, o Lívio é um vereador da capital, gente. Isso não é pouca coisa, não. E nessa eleição, muita gente procurou o Lívio. Talvez até para oferecer algumas vantagens. Mas o Lívio falou, não, eu vou ficar com alguém que não tem mandato, com alguém... Eu tenho essa alegria de tê-lo comigo dentro do nosso projeto como deputado federal. Ele falou, eu vou ficar com alguém que eu confio, que eu acredito e que eu gosto. Política tem que ser feita assim. Não deve ser nenhuma outra razão, nenhum outro motivo para fazer a gente entrar dentro de um projeto político de alguém. A nossa força de vontade de ver isso aqui mudar depende muito mais de nós do que dos políticos. Eu dizia sempre aos meus alunos em sala de aula, a mudança que o povo está esperando, ela tem que partir do próprio povo. Ou seja, quando eu cobro mais, quando eu sou mais crítico, quando eu participo, quando eu não pergunto se vai ter 10 litros de gasolina, quando eu não pergunto quanto é que vocês estão pagando, e quando eu vou e cobro de verdade, é assim que a gente muda. E aqui você pode ter certeza, vocês têm duas pessoas aqui que não são perfeitas essa noite como candidatos. Nós temos os nossos defeitos, mas aqui não tem nenhum ladrão em cima desse palanque, aqui não tem nenhum corrupto, aqui nós temos nosso coração com uma boa motivação para deixar a nossa contribuição. Eu não sou a detentora da caneta, eu sou vice-governadora do estado, mas eu acompanhei isso que é a luta do Reinaldo. E eu sei o quanto foi difícil governar esse país, e aqui não foi diferente. O momento mais difícil da história desse estado para se governar foi agora. Tem investimento em toda parte, o governo está de forma organizada, cumprindo com seus deveres básicos, que é pagar o seu servidor e fazer investimentos. O momento é muito difícil para todo mundo. E tenho certeza que se o Reinaldo tiver aí condições de poder ter um novo mandato, ele consegue terminar de entregar aquilo que ele planejou e sonhou em 2014. Os nossos senadores estão aí. Marcelo Miglioli é um dos nossos senadores e sei que você está dentro desse projeto. E eu tenho certeza que o Marcelo vai poder fazer um grande trabalho também. Mas nós vamos precisar do nosso deputado estadual na Assembleia Legislativa. É lá que vão passar as leis, é lá que vai se discutir o orçamento do Estado. E eu tenho certeza que o Struck vai poder nos representar muito bem na Assembleia Legislativa. Eu quero encerrar minhas palavras aqui, agradecendo vocês, Lívio, você e principalmente aqui o Struck como candidato, de me deixar ser uma das suas parceiras. Você vai fazer parceria com alguns amigos nossos. Dentre elas está aqui a Tereza, que é uma mulher de garra, uma mulher séria, que fez um trabalho excepcional pelo país. E para mim vai ser uma honra se eu tiver a alegria de ser eleita e poder estar com a Tereza também lá em Brasília, trabalhando pelo Mato Grosso do Sul. Só vão 8 deputados federais. E eu espero muito que nós possamos ter condições de chegar lá para representar. Rose, quais são suas promessas? Ele vai falar daqui a pouquinho dele. A minha é uma só. É não envergonhar o meu estado, a população que vai me mandar para Brasília, não ser mais uma no meio de 513, saber me posicionar nessas pautas delicadas que o país vai discutir agora. Vamos discutir previdência? Vamos. Que seja uma previdência justa. Em direito adquirido, não se mexe. Já tem que começar com esse princípio. E a previdência, a gente tem que entender que nós temos vários níveis de servidores públicos, que tem que mexer na vida de todo mundo para a gente poder ter algo justo. Agora, eu também concordo com uma coisa. Precisa discutir, precisa fazer. Por questão de segurança, inclusive para nós que estamos aqui, para aqueles que já se aposentaram e para nós que vamos chegar daqui a pouco. Uma reforma chega, não precisa ter 32 partidos nesse país. Não é possível que numa única nação tenha tanta ideologia diferente. Para que eleição a cada 2 anos, Estudo? É caro para a nação, é cansativo para o eleitor, é cansativo para o político. Vamos unificar essas eleições e fazer uma reforma mais séria, de verdade. Mas acima de tudo, os meus 20 milhões como deputada federal, que eu tenho condições de poder destinar em emendas parlamentares, que seja na área que a gente acredita. Eu sou uma apaixonada, uma amante da educação e da área social. Tudo que eu tenho, sou de uma família até hoje, humilde financeiramente falando. Filha de lavadeira, meu pai servente de pedreiro, mas lá a gente nunca perdeu de vista a importância de se ter acesso à educação. E foi por isso que os meus pais lutaram. E a minha vida foi transformada pela educação e já ajudei, já contribuí a transformar a vida de alguns. Então nós vamos investir muito as nossas emendas na questão da educação, na defesa da criança e da mulher, que tanto tem sofrido ainda nesse país, as nossas crianças e as mulheres que sofrem com preconceito, com a violência, todo tipo de violência, e na questão do emprego e renda. Se a gente tiver a oportunidade de ser protegido da violência, do preconceito,
se a gente tiver a oportunidade de ser qualificado, de ter emprego, e se você tiver acesso à educação, pode sonhar que você vai realizar. Foi assim na minha vida, por isso que eu acredito tanto e quero batalhar lá como deputada federal por isso, e quero estar junto com você. Que Deus te abençoe. Não deixa nenhuma palavra, sabe, de desânimo, de pessoas que falam, ah, mas lá na sua chapa tem esse, tem aquele. Lá na sua chapa tem você com esse exército que Deus preparou para você. Vão para cima, é 51-111, se Deus quiser, até a vitória. Muito obrigado. Muito obrigado, nossa deputada federal, Rose Modesto, 4555. Muito obrigado mesmo. Pessoal, eu vou passar para o nosso vereador. Vai, ó. Tem que dar tchau pra Rose, a Rose está corrida e ela tem que ir mesmo. Eu queria que ela escutasse as palavras, mas vocês vão escutar e ela vai escutar. Perdoar. Boa noite, gente. Gente, boa noite. Boa noite mesmo. Foi difícil chegar aqui. Perdão pelo atraso, perdão, Struck. Mas hoje à tarde tive uma cirurgia de um bebê e aí complicou um pouquinho, tive que voltar lá. Mas só para vocês terem uma ideia da importância desse momento para nós, eu queria que a Sofia viesse aqui. Sofia, você me ajuda a falar, Sofia. Vem cá. Vem cá. Para quem não conhece a Sofia ainda, esta é a Sofia Struck. Uma salva de palmas para a Sofia Struck. Vou lá do seu pai. Pri, vem cá você também, né? Essa é a Priscila que atura o Struck. Só um minuto, é meio urgente. Preciso que um Celta MVY8357 vá até o local estacionado, por favor. Celta MVI 8357, urgente. Obrigado. E eu estou sabendo, nós estamos transmitindo ao vivo para Cidrolândia também. Vou dar um abraço para Cidrolândia. Vou dar um abraço para Rochedo. Pessoal, Ponta Porã, Maracaju, na manhã, nós vamos falar os 40 municípios aqui. Tá bom, esses aí. Pessoal, a importância desse momento, eu queria agradecer de verdade, para vocês saberem como é que é o Struck. É o seguinte, este sapato aqui, que eu vou tirar agora, Struck, porque o pé tá demais de inchado. Só para vocês saberem o que é o Struck. O Struck me viu com um sapato segunda-feira, sapato meio duro, e ele me pegou ali, me arrancou o sapato dele, esse aqui inclusive, né? Arrancou meu sapato, porque ele está preocupado com o negócio da minha perna, e aí me deu o sapato e eu fui com o sapato dele para casa. Aí no outro dia ele apareceu lá em casa com esse aqui, que tem um gelzinho e tal, para eu andar melhor. Só que o pé incha e eu não consigo ainda, então doendo eu não pude ir em casa. Mas eu quero dizer assim, antes de mais nada, agradecer vocês por estarem aqui. Gente, esse momento é um momento muito importante. Não é só porque é campanha, não. Porque nós estamos falando de uma pessoa que tem um caráter ilibado, um caráter reto, uma pessoa honesta, que poucos podem dizer que são honestos nesse país. É do amigo Struck que eu estou falando, é da família Struck que eu estou falando. Um cara que não está no meu partido, vocês sabem, eu sou do PSDB, mas que, em função do caráter que ele representa, que ele é, os princípios que ele defende, é por isso que a gente está nessa campanha dele. É por isso que eu acredito no Struck. Eu posso falar de uma série de coisas a respeito da capacidade que o Struck tem de administrar, policial rodoviário federal, 24 anos, instrutor da PRF, da academia da PRF, lutou com esse narcotráfico aí nesses 24 anos, deixando mulher, filha apreensiva em casa. É desse cara que a gente está falando. E esse cara desenvolveu um trabalho tão bom no Ministério do Trabalho, na Superintendência do Trabalho, porque a legislação trabalhista é o quê? Basicamente, conflito, patrão e empregado. E o Struck conseguiu colocar os dois lados na mesma mesa e fazer a conciliação, conseguiu agregar, conseguiu minimizar as diferenças, e por isso foi incentivado por os dois lados para que estivesse na política hoje. É a primeira candidatura do Struck, é um cara que vem com esse desafio. Nós estamos
numa coligação que não é simples. Nós já escutamos alguns desaforos e hoje nós estamos aqui vendo vocês que nos dão essa força. Estou vendo aqui várias pessoas que inclusive nos ajudaram a eleger e eu tenho quase certeza que não se arrependeram e sabem e acompanham o nosso trabalho. Quando tem que elogiar, elogia, quando tem que criticar e puxar a orelha, puxa a orelha. Então eu queria agradecer de verdade a presença de vocês aqui, para que vocês se engajem nesse movimento. Vocês todos aí de Sidrolândia, vocês de Rio Rochedo, Ponta Porã, Maracaju, Nova Andradina, todos vocês aqui acreditem nisso. E é de coração que a gente agradece vocês estarem aqui. Eu queria citar umas palavras a respeito da Rose. A Rose é minha candidata a deputada federal. A Rose me conquistou ao longo desses anos. Eu nunca tive proximidade maior com ela, mas a gente desenvolve um trabalho na assistência social e eu muitas vezes precisei recorrer a ela para que a gente pudesse amparar muitas entidades que estão aqui na nossa cidade e eu sempre fui muito bem recebido. Então eu peço a vocês que considerem esse voto a deputado federal para ela. Como vocês sabem, nós estamos na coligação, na chapa do governador Reinaldo Azambuja. E quando a gente vai falar de administração, não tem como a gente fugir da situação que o país viveu. Não tem. A pior crise da história do país foi essa que nós vivemos. Mas eu não vou ser repetitivo aqui em falar as mesmas coisas. Então, o Reinaldo conseguiu, com responsabilidade, conseguiu levar esse estado até onde ele está hoje. Querendo ou não, nós temos aí quase 23 estados da federação que estão falidos, quebrados. E aí nós conseguimos conduzir o estado até esse momento. E eu quero dizer, quando eu falo do Reinaldo, de um programa específico para quem lida com isso, que lida com saúde, que lida com a necessidade de cada um, que é a Caravana da Saúde. A Caravana foi o maior programa que esse estado já viu. Nós operamos em apenas 6 meses o correspondente a 12 anos de cirurgias de catarata, só para vocês terem uma ideia. É óbvio que complicações acontecem e aconteceram, óbvio. A literatura mundial explica que só quem opera tem essas complicações. E essas complicações de 12 anos foram concentradas num período curto, de 6 meses. Porém, mais de 95% das pessoas que foram operadas hoje têm a possibilidade de enxergar. Então assim, só quem foi lá em Corumbá, por exemplo, buscar o senhorzinho que estava cego e inutilizado em casa, é que sabe o valor que é enxergar essas luzes, enxergar a feição de cada um. Então é por isso que a gente acredita e defende essa candidatura do Reinaldo também. E o nosso senador, o Marcelo Miglioli, que é o secretário, foi secretário de infraestrutura do Reinaldo, e engenheiro de formação, e que conseguiu colocar obra em todos os municípios do Mato Grosso do Sul. Por isso que nós também acreditamos no Marcelo Miglioli, no número 456. Enfim, gente, mais uma vez, muito obrigado. Struck, conta com a gente. Eu quero agradecer muito, de coração mesmo, por vocês estarem aqui. Rodrigão, chega aqui. Rodrigo Lucchesi. Esse cara aqui, eu dou sempre de exemplo, o Rodrigo, que o Rodrigo coordenou minha campanha para vereador passada, mas não é por isso que eu chamei aqui. Eu conheci o Rodrigo na primeira caravana da saúde de Coxim. E o Rodrigo, quando eu fui andar na caravana, senta aí no chão, faz igual que você estava. Não, no chão, igual você estava. Senta aí, igual você estava. Não, você estava de joelhos, você está de bunda no chão. Senta de bunda aí. O Rodrigo, quando eu fui ver, o Rodrigo estava assim, desse jeito aqui, uma menininha com uma prótese de perna, e eu tenho uma foto guardada até hoje. E esse era o símbolo do programa da Caravana da Saúde que me marcou bastante. Consertando a perna e adaptando a prótese dessa menina, dessa criança. Então é disso. Só quem recebeu esses benefícios é que tem a noção da importância disso.
ou aquelas pessoas que realmente têm uma empatia e sabem o que é sofrimento de cada um. Então é por isso, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui e vamos adiante. Valeu, nosso vereador Lívio Leite. Uma salva de palmas, gente. Vereador do PSDB, atuante na Câmara Municipal. Muitos projetos lá. E... um monte de projetos. Rapaz, quem mora no Estrela do Sul aqui? Como ficou aquele calçadão lá? Então, isso é uma pequenininho do canto de projeto que esse homem tem na Câmara nesses últimos 3 anos. Um ano assumiu como suplente e agora foram eleitos com mais 2 anos. Tem mais 2 anos de mandato e muito trabalho para frente. Obrigado, vereador. Eu queria chamar aqui nosso amigo Humberto que vai representar agora a nossa deputada federal Tereza Cristina, 2525. A Tereza não pôde vir, que ela está em Naviraí, mas ela também ia estar aqui, mais uma parceira desse nosso projeto. E queria mais uma vez agradecer. Me perguntaram aqui, quantas pessoas tem aqui? Sabe quantas cadeiras tem espalhadas aí? 550. Não tem nenhuma vazia. E tem um monte de gente em pé. Então a gente tem mais de 300 pessoas aqui. E o melhor, são amigos, lideranças, que não estão vindo aqui por dinheiro. E fora que estão nos acompanhando em Cidrolândia, em Rochedo, em Maracaju, em Bodoquena, em Corumbá. Então tem gente de todo o estado aqui. E pessoas que estão vindo para agregar. Muito obrigado a todos vocês. E isso aqui é só um pontapé para uma campanha que a gente vai ultrapassar os 30 mil votos. Sim! Quem acredita, bate palma! Humberto, queria deixar a palavra com você, meu amigo. Deixa o seu recado da Tereza. Sei que ela não pôde estar aqui porque está bem caminhando. E é a nossa deputada federal já há 4 anos e que tem feito um belíssimo trabalho lá na Câmara Federal. A mais atuante do Estado, tá? A primeira do Estado com atuação. Então, é um prazer enorme ter você aqui, amigo. Boa noite, pessoal. Deixa eu primeiro cumprimentar o Struck, nosso candidato a deputado estadual, sua família. Estou com a missão difícil, queria falar depois do vereador Lívio e da nossa vice-governadora. É difícil, né? Eu vim aqui, Struck, em nome da Tereza, te agradecer pelo convite, pedir desculpas porque ela tinha uma agenda aí na Viraí que não teve como ela adiar, inclusive ela está na estrada, está chegando lá. E pediu para que a gente viesse aqui falar um pouquinho para o seu público, para o pessoal que está aqui, está bonito, mais de 500 pessoas, parabéns pelo evento. Para quem não conhece, falar um pouquinho da Tereza. Tereza está no primeiro mandato, está completando agora o primeiro mandato. Tá? Ela é deputada de primeiro mandato, chegar no ponto que a Tereza chegou de ser hoje presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, que simplesmente a maior bancada que existe, a maior frente que existe no Congresso Federal. São mais de 260 deputados, comandado pela Tereza. A Tereza tem feito um trabalho muito grande no agronegócio, ela não divide o pequeno do grande, então desde o assentado, tanto que por intermédio dela a gente é superintendente do INCRA hoje em Mato Grosso do Sul, estamos fazendo um trabalho há mais de 2 anos, junto com o apoio da Tereza. Então, ela está aí ajudando tanto o agronegócio, o desenvolvimento, foi secretária de produção do Estado durante 8 anos, trabalhou com a geração de emprego. E aí viemos aqui parabenizar o Struck pelo trabalho dele feito por toda a vida dele, né, na Polícia Rodoviária Federal, que é de conhecimento de todos, e pelo que ele fez enquanto superintendente lá do trabalho aqui em Mato Grosso do Sul. Eu que sou superintendente, sei o que a gente passa, com pouco recurso a gente tem que fazer, e o que você fez frente às superintendências do trabalho foi que te gabarita hoje a ser candidata a deputada estadual. A Tereza vem no primeiro mandato dela hoje. Quem conhece um pouco da Câmara Federal, cada deputado tem um pouco mais de 40 milhões de emendas, ela conseguiu colocar em 4 anos mais de 150 milhões, 437 emendas, do pequeno ao grande, tá? Tentando apoiar o agronegócio, a geração de emprego, que é uma linha que o Struck toca muito e toca muito bem. Então, viemos aqui dar uma boa noite a todos vocês, pedir o apoio ao Struck. Eu acho que a Assembleia, ele tem tudo para estar na Assembleia o ano que vem, estamos torcendo por isso, estamos apoiando, estamos ajudando. A Tereza é parceira, o que a nossa vice-governadora falou, eu acho que se completam, né? As duas, quem quiçá a gente consiga
as 2 na Câmara Federal ano que vem, será muito bom para o Estado, né? Só 8 irão. E na Assembleia temos a certeza de que o Struck vai conseguir sim passar esses 30 mil votos que ele está falando aqui. Estamos à disposição, Struck. Vim assim, dar uma boa noite, colocar o gabinete da Tereza à disposição. Somos parceiros em vários municípios, continuamos lá. Estou lá no INCRA à disposição também para o que você precisar. A gente tem feito um trabalho muito bom com o pequeno, com o assentado, que é uma linha de que a Tereza não considera, ela não separa o pequeno do grande. Então, desde o pequeno produtor até o grande, é o trabalho do agronegócio. Estamos à disposição, pedir para vocês o voto para o Struck, tá? Então, no dia de votar lá é 25 para federal, e aqui está 51-111 para o estadual. O Struck está muito fácil a votação. O Struck tem tudo que precisa para fazer na Assembleia Legislativa A gente precisa modificar algumas coisas na Assembleia, né? E o gabarito dele, o trabalho que ele fez em frente ao Ministério do Trabalho, gabarita ele com qualidade para entrar lá. Muito obrigado, boa noite a todos, estou à disposição de vocês. Obrigado, Humberto. Obrigado a nossa deputada Tereza Cristina, 25. E aí, eu tive uma notícia agora, gente. Não sei se é muito boa, não. Eu não estou aqui contando, pessoal, mas tem uma pessoa aqui que está contando. Nós temos 1000 pessoas aqui, não temos 500 não. É 1000. É 1000 lideranças, não é pessoas comuns no bairro, não. Não é pessoas que não ligam para a política. São 1000 lideranças que ligam para a política, que vão lá para os conselhos, que são presidentes de bairros. Como o Marcílio que está ali do Campo Belo, como o Arovaldo que está aqui do Cantagalo, como o Odinei que está do Botafogo, como o seu Carlos Nova Lima. São 1000 pessoas aqui que abraçaram essa campanha. Parabéns, Struck, porque você conseguiu isso. Foi. Sabe como? A gente fala nós sim a gente consegue. Mas se a gente não tiver um candidato com sério, com competência, que tem uma história de trabalho, a gente não consegue não, amigo. Não consegue trazer gente não. Parabéns, você e a sua família. Top demais. Muito bom. Pessoal, meu Deus do céu, apaguei tudo aqui. 1000 pessoas, eu fiquei assim. Estou emocionado. A gente... Música, por favor. Música aí, por favor. Agradecer o Marcílio, o Odinei, mais uma vez, vereador Lívio. Muito obrigado pela presença do senhor. Fabinho, o Alisson, Ariovaldo, o Caio, o Carlos Nova Lima, a Cristiane, o Daniel, o Rani que está ali. Parabéns, Rani, que está transmitindo ao vivo a Cidrolândia. Só um pouquinho aí, gente. Ao vivo, assim, ao vivo é top. Ainda mais para quem nunca fez. Valores e princípios. Defesa da democracia e da família. Contra o foro privilegiado. Pelo fim da impunidade e da corrupção. Segurança pública para todos. Pela valorização do empreendedorismo e do trabalho. Esses são os valores e princípios que o Struck tem trazido para a gente. Projeto político. Incentivo ao empreendedorismo, ao emprego e geração de renda. Reduzir impostos para empresas que ofereçam curso de capacitação. Implementar o ensino integral em todas as escolas. Investir em projetos de formação e prevenção da área da saúde. Incentivo aos profissionais de fomento às práticas esportivas e culturais. E fomentar a execução da parceria do Sistema S, do Estado e a comunidade. Esse é o projeto do Struck 51-111. É isso aí, pessoal! Struck é renovação, é hora de mudar. Bom aí, gente! 51-111. Não tá frio, não! Preparado e verdadeiro, é gente da gente. Pra deputado estadual, 51-111. Struck nessa eleição é a voz do povo. É isso aí! E com vocês agora, o nosso deputado estadual, Vladimir Struck, 51-111. Preparado e verdadeiro, é gente da gente. Gente, boa noite. Bom, tá aqui a Lívia e eu tô olhando para ela. Eu tô lembrando que eu posso e eu não posso fazer, Lívia. Então, não vou pôr a mão no bolso, né? Tá lá, ó. Gente,
primeiramente dizer que eu li o discurso e realmente o discurso é aquilo que eu penso, mas quando a gente saiu de casa vindo para cá e a gente estava dentro do carro e estava dirigindo, aí nós paramos ali e a Priscila pegou e falou, aí do nada, né, a gente estava dentro do carro e a Priscila pegou e falou, todo mundo dá a mão. Aí todo mundo deu a mão, vamos rezar um Pai Nosso, né? E a gente veio rezando o Pai Nosso. Então, Olívia não estava no discurso, estava a chorar, né? Mas enfim. Gente, eu queria dizer que aqui está parte da minha família, mas eu queria também chamar a extensão da minha família, que é quem cuida da minha casa, da nossa casa, que é a Jo, né? Jo, faz favor. Michael, vem pra cá. Bom, essa é a que cuida da nossa casa, né? E esse aqui é nosso segundo filho, né? Um dia ele chegou em casa e falou, posso ser seu filho? Eu falei, pode. Claro que pode, né? Mas não conta pra Priscila, né? E aí ele veste umas roupas meio igual, quer ser polícia também, e a gente tem um carinho especial por ele, por eles, né? Porque a família, ela extrapola o sangue, na minha concepção. A gente tem responsabilidade com as pessoas, né? E a gente tem que cuidar quem cuida da gente. Ela não é a empregada doméstica na minha casa, né? Lá não tem isso. A gente só senta junto na mesa, né? Ele é o nosso filho também, né? E que eu espero muito que Deus abençoe ele. E ele é uma pessoa que tem juízo, né? Apesar de a gente cobrar muito, que a gente cobra os dois, né? Então, um tem que cuidar do outro. No começo tinha um certo ciúminho, agora não tem mais. Então, ele faz parte disso também, dessa nossa história. Gente, quando a gente pensou, e aqui está minha mãe, né? Mãe, levanta um pouquinho, não vou falar para a senhora vir para o palco, para não ficar em pé, né? Mas, não, pode ficar. Então, vamos pegar mais uma cadeira, gente, aí a senhora vem aqui. Não, gente, senta aí, faz favor. Nós estamos improvisando, tá? Por que a gente está improvisando? Porque quem está com a gente, nós todos que estamos aqui, nós não somos políticos, né? E eu acho que a gente nunca vai ser. Eu não pretendo ser político, eu pretendo ser um brasileiro como eu sou minha vida inteira, né? Eu comecei a trabalhar desde pequeno. A minha mãe, meu pai era coronel do exército, reformado, e ele era uma pessoa muito boa fora de casa, mas como toda pessoa muito boa fora de casa, e ele gostava de beber um pouquinho, normalmente não é muito bom dentro de casa, né? Então, mas quem sou eu para julgá-lo? No que ele pôde nos ajudar, ele ajudou, né? E houve uma separação. Eu tinha 5 anos de idade quando eles se separaram. A minha mãe, como toda mulher, que é uma mulher que vive para o marido, não estava preparado para cuidar de 2 filhos, eu e meu irmão. Então ela teve que fazer faculdade de letras à noite para poder ganhar um pouco melhor, e durante o dia trabalhar para poder sustentar os 2 filhos, né? E a gente tinha que cuidar um do outro. E eu botei uma coisa na minha cabeça, que eu tinha uma responsabilidade com meu irmão, porque eu era o mais velho e eu tinha que cuidar. Porque se a gente aprontasse, e menino é da natureza aprontar, então se a gente aprontasse, a gente ia acabar sobrecarregando ela. Então não podia fazer isso, né? E ela foi ganhar a vida dela. Nós viemos para Campo Grande e eu estudei no Colégio Dom Bosco, um colégio salesiano. Nossos valores são valores cristãos. Eu acredito em Deus. Acredito que Deus na frente, do lado, atrás, em qualquer local. Deus é a família, acima de tudo, né?
e as pessoas do bem. E minha mãe, tá minha prima aqui também, que conhece a nossa história, uma parte da família. E aí a gente veio para Campo Grande, eu comecei a trabalhar, fiz o meu primeiro concurso, entrei na PRF com 19 anos. E como toda mãe não quer muito filho policial, aí ela falou, olha, eu dou 3 vezes o salário que você ganha na polícia, porque na época eu ganhava tão bem assim, né? Eu hoje também não ganho muito bem, mas ganha bem, dá para viver, com certeza. Acima da média do que a maioria da nossa sociedade vive. Então, a gente não tem que reclamar, a gente tem que erguer a mão para o céu e agradecer. Né? E aí eu falei, não, entre viver da minha mãe e ter uma profissão, eu quero ter minha independência como homem, e alguma coisa eu vou aprender virando polícia. Começamos a trabalhar, e já se passaram 24 anos que a gente está, e a gente vem constituindo a nossa família e podendo ajudar pessoas. Ser policial é servir, né? E aí eu fui para o Ministério do Trabalho, mais cedo, o senhor não pensava? Primeiro fui para o governo do estado, e lá eu conheci um cara como, por exemplo, o Rodrigo, né? Do QES, conheci várias pessoas, o Camilo que está aqui, eu conheci outras pessoas, e a nossa vida mais uma vez mudou, né, Priscila? Nesse novo desafio. Tive a oportunidade de trabalhar como o Lívio sendo secretário adjunto de saúde, e eu fui ajudar a coordenar a parte de segurança da caravana da saúde. E eu pude testemunhar várias pessoas lá no chão que não enxergavam. Eu lembro muito bem, Lívio, de uma senhora de 72 anos, que ela estava há 20 anos esperando uma cirurgia de olho de catarata, e depois de 20 anos ela fez uma cirurgia e voltou a enxergar. É um projeto ideal, como todo projeto tem seus acertos e seus defeitos, mas houve alguma coisa feita. Também conheci uma amiga que me faz o contraponto em dado momento, que é a Dinaci, esposa do Edmar, que foi secretária de saúde em Corumbá, de um conhecimento na área de saúde muito acima do meu, né? E que a gente se contesta em algumas coisas, mas é nessa diversidade de contestação que a gente cresce, porque a gente não impõe as coisas. Eu acredito que as pessoas não podem ser donas de pessoas, né? E eu acredito que a força do coletivo é muito maior do que o interesse pessoal, principalmente do interesse escuso, né? Bom, com isso, o que a gente fez? Eu fui, mais uma vez minha vida mudou, fui para o Ministério do Trabalho, virei superintendente do trabalho, eu vi os desafios, está aqui um amigo que é o Sérgio, né, lá Capuz, que emprega, e que eu, conversando com os funcionários dele, eu via que os funcionários falavam bem dele. E ele ajudava muita gente. Mas ajudava não porque ele precisava, porque ele queria, né? Sem querer nada em troca. E eu falava, por que no ministério, às vezes, as pessoas acham que empreender, quem empreende nesse país é bandido, ter lucro é um crime, ficar fomentando briga entre empregado e trabalhador, né? Como se isso fosse a razão de ser. E aí conheci uma outra área, que é o Camilo também, que é uma... Camilo, levanta aí. É uma pessoa que é um amigo, um irmão, um conselheiro, né? Um cara novo, empresário, de Ponta Porã, que vai tocar pra gente lá. E conheci pessoas que fazem também o bom sindicalismo, né? Como é o caso do De Souza, como é o caso do Saulo, que está aqui, né? Cara, te agradecer imensamente, né? São pessoas que realizam o sindicalismo em prol do trabalhador, em prol do seu associado, não em prol e interesse próprio, né? Para cuidar dos seus interesses, né? E aí chegou um momento da gente, nós ajudamos a campanha do Lívio, uma pessoa, um amigo, um irmão, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande por conta do trabalho que ele vem fazendo, por conta desse jeito dele, espontâneo, despojado, né? Bem mais alegre. Eu já sou mais carrancudo, mais sério, ele já é mais descontraído, né?
E as pessoas sempre falam, Struck, você vai entrar para a política, você tem que rir mais, né? Você é muito sério. As pessoas precisam rir, né? Eu falei, gente, eu preciso trabalhar, né? E eu preciso ser responsável. Eu acho que a vida me fez não me permitiu ser criança, talvez não me permitiu brincar, mas me permitiu ser responsável. Isso não me faz uma pessoa triste, pelo contrário, me faz ser uma pessoa livre, que me torna o que eu sou, ser responsável, querer trabalhar. Então, chegou esse momento das pessoas, você tem que agora ir para a política precisa de renovação, precisa de gente nova, né? Aí a gente sempre fala, enquanto brasileiro, precisa renovar. Tá, renovar colocando os mesmos, né? E se a gente vai renovar, quem que vai ser esse que vai colocá-la, se apresentar para... Quando eu comecei a falar, as pessoas começaram a falar isso e eu ficava olhando, mas logo eu, por que precisa ser eu? Não tem que ser você, né? Precisa ser você, porque a gente viu que você, como superintendente, como na parte da caravana, histórico de vida, você consegue produzir, empreender e fazer as políticas que nós queremos que elas aconteçam, né? E aí eu fui conversar com a digníssima, né? Quem manda lá em casa, a minha esposa. Porque a Sofia, né? Claro. Porque esse projeto é um projeto que eu não quero entrar na política para sair solteiro. Eu quero entrar na política para continuar casado, porque eu prego os valores da família. E se eu prego os valores da família, eu não posso pregar. Eu tenho que ser verdadeiro com ela, com eles. Porque se eu tomar uma atitude errada, isso aqui vai quebrar, né? Isso aqui quebrando, para mim é muito importante. É importante a minha família. E é a minha responsabilidade com eles e deles comigo. Mas, quando a gente entra nessa vida de política, e o Lívio no começo me falava, cara, será, Struck? Você vai mesmo? Pô, eu sou seu amigo. Cara, é difícil, né? Não é o que você está pensando. É complicado. E realmente, esses meninos que estão aqui, uma parte deles... quando a gente começou esse projeto, eu estou saindo, e não está todo mundo aqui, eu estou saindo às vezes 4, 5 horas da manhã de casa, e eu estou chegando em casa meia-noite. A minha filha fez uma caixinha no Dia dos Pais para mim, e essa caixinha é muito importante na minha vida, ela está no escritório de casa. Então quando ela fez essa caixinha, no Dia dos Pais, ela botou lá 40 recadinhos, bilhetinho. Então, quando eu acordo, eu saio para trabalhar, eu abro a caixinha e tiro o bilhetinho do dia. Tinha até um bilhetinho que eu achei muito engraçado, que ela escreveu, né? Eu vou te dedar, Sofia. Eu sou flamenguista e, infelizmente, minha esposa é vascaína. Então, em casa, como é uma guerra na área do futebol, claro, né? E futebol é um assunto importante para nós brasileiros. E ela escreveu um bilhetinho assim, Elvis, que estava escrito assim... vai Flamengo. Aí embaixo estava escrito, só não conta pra mãe. Bate palma, Sofia! Então, mas lá tem recadinho dela assim, eu amo você, né? Seu dia vai ser muito bom hoje, vai ser melhor do que ontem, né? Que você faça alguma coisa positiva. E assim eu fiquei pensando, ela tem 11 anos, né? E quando ela fez isso, para mim eu falei, pô, realmente Deus foi muito, Pastor Joel, muito grato comigo e com a minha esposa. Porque nós tivemos a bênção da Sofia e depois nós tivemos outra bênção em casa que foi a Joel Maia. Então, eu só tenho a agradecer a Ele por tudo que Ele está colocando na nossa vida. E agora, quando eu entrei na política, essa semana passada, a Sofia tirou todos os bilhetinhos que estavam na minha caixa e ela guardou num saquinho, né? E ela fez
novos bilhetinhos, Lívia. E aí ela falou assim, pai, como no momento o senhor está falando muito de política, ela escreveu 40 bilhetinhos para a política, né? E hoje, quando eu saí de casa, eu peguei o bilhetinho do dia. E aí o bilhetinho estava assim, acredite, você é capaz, né? E aí a gente está andando e a gente está tendo a oportunidade de conhecer tanta gente que, o Rodrigo, trabalha ajudando as pessoas, sabe? Esse guri que está aqui, ó, o Hunter, né? Ele aumentou muito a minha responsabilidade, sabe? Estou falando de um, mas eu poderia falar de tanta gente. Como eu poderia citar de novo a Lívia, como eu poderia citar a Renata, como eu poderia citar pessoas que eu não estou vendo aqui, que falaram assim, eu estou descrente da política, eu não quero nem... Eu já vim para falar não, entendeu? Eu vim para falar não, né? E aí a gente começou a conversar, e como eu não sei de política, eu falei o que eu penso. Como eu estou falando agora o que eu penso, né? E vai ser assim, eu acredito, né? Que vai ser assim. E aí o que aconteceu? A gente começou a andar e conhecer pessoas fantásticas, pessoas que elas só precisam, como é o caso do Daniel, pessoas que elas só precisam. O Aldinei, cara, faz ponto de ônibus sábado e domingo. Ele amassa cimento fazendo ponto de ônibus no bairro dele para mudar as pessoas. Jardim Botafogo. Aqui está alguns irmãos nossos, né? E a gente fica olhando e vendo. Esses dias eu fui numa reunião e uma coisa me marcou muito também. Eu vou falar de um exemplo. Nessas andanças nossas, eu fui um domingo em um culto. E aí eu cheguei nesse culto e como eu falei que eu sou cristão, eu também sou maçom e também estudo, leio a Bíblia e estudo muito, sempre estudei, sempre gostei disso, né? Estudo em casa e acredito que Deus, Ele pode tudo, né? E às vezes a gente acha que tem alguma coisa que é o acaso e o acaso na verdade não existe. O acaso é obra do divino. E por um acaso, eu fui num culto. E até fazia tempo, fui com o De Souza, né? E fui nesse culto. E estava o pastor Joel, né? Pastor, por favor, levanta um pouquinho, só para as pessoas te conhecerem, né? Esse ser humano que ajuda muita gente. Junto com os demais, pastor, por favor, levanta também, vocês, né? Por gentileza. Né? Pessoal da igreja. E aí, quando eu cheguei lá, o pastor era dia dos pais, domingo, dia dos pais. E aí a minha filha, quando eu saí de casa, minha filha falou assim, pai, nós podíamos jantar, né? Sair jantar. E eu falei, filha. E aí ela falou um dia antes, né? A gente vai fazer o que no dia dos pais? Aí eu falei, nós vamos ficar junto na hora do almoço e à noite o pai vai fazer política, né? E aí eu percebi que não é a quantidade do tempo que eu olho nela e que eu olho para minha esposa e que eu dou atenção para ela, mas é a qualidade desse tempo que eu tô com eles. E eu percebi, e eu venho falando isso nas casas que estão nos recebendo, Lívia. E eu sei que você sabe disso. As pessoas estão nos acolhendo na casa dela. E eu falo que a casa é o ambiente mais sagrado que nós temos. Nós só colocamos dentro de casa quem a gente quer. Fora de casa, a gente convive no dia a dia com N pessoas.
tanto pessoas que a gente gosta como que não gosta. Mas quando a gente chega no aconchego do lar da gente, a gente só põe para dentro de casa quem a gente gosta, né? É lá que a gente estabelece as energias, lá que a gente trabalha para ficar. E aí eu cheguei nessa igreja domingo, e aí o pastor, ele estava falando a palavra, e ele abriu a Bíblia e falou: eu vou pegar uma passagem de Noé. Aí eu estava na primeira fila assim, né? Eu fechei o olho, aí fiquei pensando, falei: pô Deus, o que o senhor está fazendo, né? Porque eu pensei isso, né? Em dado momento eu acho que a gente tem liberdade de falar direto com ele. E aí eu pensei: por que o senhor está fazendo isso, né? Porque eu estava estudando sobre Noé. E eu falei: não deve ser por um acaso. E aí o pastor falou de uma coisa que Noé fez durante 120 anos, levou 120 anos para fazer a arca, né? Imagina uma pessoa passar, Elvis, 120 anos num projeto que ele não sabia se iria acontecer, e ele pegou toda a família dele e colocou nesse projeto e falou: nós vamos fazer todo dia, acordar cedo e dormir cortando madeira e arrumando e fazendo essa arca, porque daqui a 120 anos o mundo vai ser inundado e nós precisamos salvar os animais e salvar os seres humanos, porque a terra vai ser purificada. Vocês imaginam a resiliência, a força de vontade, a fé e a perseverança desse cidadão, né? Ele todo dia, ele acordava e fazia isso durante 120 anos. Às vezes, nós começamos um projeto, e esse projeto, em um mês, a gente fala: não vai dar certo, e a gente quer desistir. Ele fez 120 anos e falou, e não resistiu. E aí eu disse assim, mais importante também do que isso, pegando, quando Cristo disse aos seus 12 apóstolos, né? Vocês não precisarão ter fé, porque vocês estão vendo os milagres, estão vendo eu. Vocês irão precisar levar fé, porque as pessoas não irão ver, mas vocês irão precisar fazer com que isso chegue nas pessoas. E nós, filhos de Deus, hoje precisamos ter fé. E o que é fé? Fé é acreditar em algo que não se pode ver. E quando eu estava no carro com a minha família, e a Priscila pegou na minha mão assim, e a gente foi rezar, né? Rezar um Pai Nosso, naquele momento eu pensei: pô, eu preciso ter fé, né? Bom, gente, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós estamos num projeto, Lívia, que é um projeto realmente que a gente tem que acreditar na mudança. Nós temos que acreditar que nós podemos fazer. Nós temos que acreditar que esse país pode ser diferente. Mas esse país só vai ser diferente se nós formos diferentes. Nós precisamos mudar. A mudança não está no outro. A mudança está na gente. Se nós não formos diferentes, nada vai mudar, né? O que eu quero dizer com isso? Nós estamos apresentando as propostas que estão com vocês, são propostas de família, propostas que preguem os valores cristãos, propostas que nós precisamos fazer com que a carga tributária diminua, precisamos valorizar as pessoas, direitos humanos para humanos direitos, não para humanos que não são, né? Valorizar o empreendedorismo, a carga tributária, que não dá mais para empreender e gerar emprego com essa carga tributária do jeito que está. Promovermos uma segurança pública digna para todos, fazer com que os investimentos da área de saúde cheguem na área de saúde e que eles mudem efetivamente a vida daquelas pessoas que precisam ser atendidas, né? É isso que nós precisamos. Precisamos valorizar a nossa cultura e o nosso esporte, para que a cultura e o esporte não fique restrito a poucos, mas ela chegue a todo mundo, né? Precisamos tratar as pessoas que têm necessidades especiais, como vocês, como pessoas realmente que têm necessidades especiais, mas que não são diferentes de nós.
Vocês são pessoas apenas que precisam serem olhadas e que a gente precisa não estender a mão no sentido da caridade, mas no sentido de que nós somos irmãos e que nós podemos mudar, né? Mas eu não posso fazer um discurso e não pregar isso, e não trabalhar em prol disso, e não trabalhar em prol dos valores que nós acreditamos. Então, eu queria mandar um abraço para as pessoas que estão nos vendo, Sidrolândia, Maracaju, Corumbá, Ponta Porã, né, Dourados e vários municípios. Sidrolândia, né, eu já falei de novo, quero falar porque a Nova Andradina, a nossa família tem empresas lá, né, e para nós é muito importante, tá? E eu queria mandar esse abraço. E eu falo aqui, por exemplo, do meu sogro que não está aqui, né, porque está trabalhando, mas que sofreu um câncer e que está com um braço, 7 centímetros de osso no braço que não tem mais e não para de trabalhar. Ele está com uma tipóia, né? Ele perdeu 7 centímetros de osso, né? 10 centímetros, e não perdeu a mobilidade, mas está com uma tipóia. Então, se ele tira, o braço fica sem coordenação. Mas todo dia ele acorda cedo e vai trabalhar, porque nós temos 40 famílias na empresa que dependem desse emprego e que a gente não pode deixar de trabalhar, porque senão essas 40 famílias não terão emprego. Então é esse país que eu acredito. E é por isso que eu quis entrar para a política, né? Estou entrando para a política, né? Como candidato a deputado estadual pelo Patriota, número 51111. Né? Acredito sim, e quero ajudar a Rose, porque eu conheço os projetos dela, assim como eu conheço a Tereza Cristina. Quando eu fui superintendente do trabalho, eu e a Tereza, nós temos muita coisa em comum, porque ela pensa como gestora, ela luta pela gestão e pela geração de emprego e renda, né? Pelo agronegócio. Às vezes a gente vê aí notícia de agrotóxico e eu converso com amigos que dormem e acordam produzindo e querendo fazer isso, e a gente sabe que isso não é verdade. É uma notícia que é jogada de forma irresponsável para travar o agronegócio. E a gente tem a obrigação de levar a informação verdadeira, né? Para não ser também irresponsável. Gente, eu queria imensamente agradecer a todos, em nome das pessoas que estão aqui, em nome da minha família, em nome dos amigos. Lívio, gratidão é uma coisa que não se põe na mesa. Gratidão se carrega. E eu vou ser eternamente grato a você por todo o apoio que você está nos dando, por tudo que você está fazendo e principalmente por tudo que vocês estão fazendo, porque a responsabilidade é grande. Quando eu olho no olho de cada um e aí ele aperta a mão, ou me dá um beijo, ou me dá um abraço e ele fala, cara, você vai fazer diferente, você, né, vai ser diferente com você. Aí eu fecho o olho e eu fico pensando, puta, é o mesmo que eu queria quando eu apertava a mão de um político, né? E eu pensava, ele vai fazer diferente. Então, eu penso, a responsabilidade nossa é muito importante. Hoje eu fui dar uma entrevista para a Alcina, né? E o Lauro Davi, um amigo nosso, um companheiro de longas datas. Lauro, obrigado por você estar aqui, né? Uma pessoa que já foi deputado estadual, tem um serviço prestado, né? E Alcina, obrigado por todo o carinho, por tudo que você vem, né? Hoje eu fui dar uma entrevista, ela me fez ficar pulando, fazer exercício para poder tirar um pouco do policial que tem dentro de mim, né, Lívia? Que às vezes quer ficar, né? Mas eu quero dizer para vocês assim, uma coisa vocês podem ter certeza, o que a gente tem de mais importante, e vocês sabem disso, é o nome da gente. É a gente poder acordar cedo, andar na rua, né, e andar de cabeça não erguida, mas a cabeça igual, porque a gente não é melhor nem pior que ninguém. A gente acorda cedo, trabalha, paga nossos impostos, procura cuidar da nossa família, procura exercer os nossos deveres como cidadão, mas a gente está tão indignado com esse país, com tudo que vem acontecendo, que eu falei junto com a minha família, chega, e a gente está nessa caminhada acreditando que a gente pode fazer diferente, né? Acreditando que a gente pode mudar. Então eu convido vocês mais uma vez a fazerem parte desse projeto e dizer, principalmente, quando nós começamos, as pessoas, muitas não acreditaram que a gente podia fazer diferente e que a gente pode chegar.
hoje, depois desse dia, depois de tudo que está acontecendo, mas lá atrás de nascido, eu falava bem assim, eu tenho fé e eu acredito que nós, pessoas de bem, pessoas assim como nós, não como eu, como nós, porque eu quero dizer para vocês, esse mandato, como é o mandato do Lívio, que é um mandato coletivo, o nosso também é coletivo. Não sou eu que decido, é o grupo que decide, né? Esse mandato vai ser um mandato de muito trabalho, de responsabilidade. Nós vamos acordar cedo e dormir tarde, para poder fazer o máximo do que a gente pode fazer enquanto cidadão, para mudar essa política de verdade. Tá? Então eu peço a vocês um voto de confiança, e que se a gente está aqui, cada um que estiver aqui, conseguir mais 3 votos de 1.000, nós já vamos para 3.000, né? Para 4.000, mais 1.000 que está aqui, com mais 3, 4.000. E nós vamos crescendo gradativamente. E eu peço a vocês, gente, venham com a gente, acreditem que a gente pode fazer sim um Brasil diferente, e um estado de Mato Grosso do Sul melhor, com o Reinaldo para governador, que é o que é o nosso que está na nossa chapa, porque também eu acredito que ele fez um bom trabalho, tá? E alguém me perguntar, e aí, senador, Marcelo Miglioli, realmente, e a Rose e a Tereza Cristina, porque eu acredito que tem um trabalho que já foi feito e que merece o nosso voto de confiança. Então, em meu nome, em nome da minha família, dos meus amigos, vocês, né? Eu digo para vocês, até o dia 7 de outubro, a nossa caminhada é longa. E vamos caminhar juntos, gente. De coração. Obrigado, obrigado mesmo. É isso aí, minha gente. Estuque segundos, a gente honra.